Julgamento no STF tem 2 votos para a condenação de Bolsonaro. E você vai ver também. Ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes têm atrito durante julgamento. Os ministros votariam direto sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que nesse caso houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos. Mais da metade dos alunos que entram na faculdade não conseguem se formar. Flagrante de imprudência. Carro leva 2 geladeiras, fogão e até máquina de lavar na ponte Rio-Niterói. E ainda, Brasil enfrenta a Bolívia hoje pelas eliminatórias. Time de Ancelotti tenta chegar ao 4º jogo sem tomar gols. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. Olha, nós vamos começar falando do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acontece no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Bruno Tibério, que está em Brasília e vai trazer as informações atualizadas para a gente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Werneck, e a quem nos acompanha aqui pela RIT. A sessão de julgamento no Supremo começou com a leitura do voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Nenhum dos 8 réus esteve presente, apenas os advogados acompanharam no plenário. Moraes rejeitou as preliminares da defesa, como as alegações de cerceamento e também a falta de participação nos interrogatórios. Logo depois, o relator detalhou as ações dos réus entre 2021 e o início de 2023, que teriam atuado aí de forma estruturada para atacar o judiciário, questionar o sistema eleitoral e também manter Jair Bolsonaro no poder. No voto, ele citou discursos no 7 de setembro, a reunião com embaixadores em 2022, o uso da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição e atos violentos após o segundo turno, como a tentativa de explosão no aeroporto aqui em Brasília. Foram apresentados ainda planos identificados nas investigações, como o Punhal Verde Amarelo, Copa 2022, Luneta e também a chamada Minuta do Golpe. Segundo o ministro, documentos mostram o uso irregular da Agência Brasileira de Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional para monitorar adversários políticos e ministros do STF. Moraes concluiu que o então presidente Bolsonaro era líder do grupo, utilizando pronunciamentos e transmissões ao vivo para espalhar desinformação sobre as urnas. Ele, inclusive, pediu a condenação de todos os acusados. Depois, na sequência, o ministro Flávio Dino também votou pela condenação. Segundo ele, não se tratou de reflexões, de meras reflexões, mas de atos que teriam sido executados de forma violenta. Entre esses episódios, citou o desfile de tanques, bloqueios de rodovias federais, ataques a policiais e também tentativas de fechar aeroportos. Dino apontou maior responsabilidade de Bolsonaro, do ex-ministro Braga Neto e também do ex-comandante da Marinha, Almir Ganier, do ministro Anderson Torres e também do tenente-coronel Mauro Cid. Por outro lado, classificou como de menor relevância a participação do general Augusto Heleno, do deputado Alexandre Ramagem e do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira. Ele ainda rebateu o questionamento sobre a presença no julgamento, afirmando que a competência já havia sido definida pelo regimento interno do STF antes de sua posse. Até porque uma das alegações da defesa era justamente o fato de Flávio Dino estar lá
durante o julgamento. Com 2 votos favoráveis, agora o placar está em 2-0 aí pela condenação e restam agora 3 ministros da primeira turma para se pronunciar. O julgamento ele vai ser retomado amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com o voto do ministro Luiz Fux. Um adendo muito importante também que a gente tem que passar é que ao longo da tarde a parte da segurança aqui do Distrito Federal ficou em alerta, porque um banheiro químico teria pegado fogo no canteiro central próximo à região ali do Museu Nacional, né? Para quem não conhece Brasília, você passa pelo Museu Nacional, depois você tem acesso à Esplanada dos Ministérios e, por fim, à Praça dos Três Poderes, onde fica ali o STF. Então, esse incidente aconteceu bem distante do STF. Ainda assim, foi feita toda a averiguação, a segurança aqui do Distrito Federal ficou em alerta e, segundo a Polícia Militar, foi detido, então, o suspeito de ter colocado fogo no banheiro químico e ele foi encaminhado, então, para a 5ª Delegacia de Polícia aqui em Brasília. Essas são as informações acerca do julgamento, tudo o que aconteceu ao longo do dia e mais detalhes a gente vai passando também ao longo da programação aqui na HIT, no Jornal das 22. Werneck, volto com você. Tá certo, então, tá aí, o Bruno trouxe um panorama completo do dia de hoje lá no STF. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Bom, e ainda falando desse assunto, durante o julgamento de hoje, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux tiveram um atrito. Fux cobrou Moraes o cumprimento de um acordo para que os juízes não fossem interrompidos durante a declaração do voto. O clima de tensão no terceiro dia de julgamento da suposta trama golpista aconteceu após um momento de atrito entre os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Fux. No início de seu voto, o ministro Luiz Fux o interrompeu para avisar que vai se pronunciar sobre os pedidos de defesa e que pretende analisar as preliminares separadamente. Senhor presidente, só apenas pela ordem, por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Enquanto Moraes estava lendo seu voto, o ministro Flávio Dino pediu uma parte para comentar um dos trechos das preliminares. Logo na sequência, Luiz Fux contestou a permissão dada a Flávio Dino e lembrou aos presentes na sessão de que havia um combinado dos ministros votarem direto sem intervenções de outros colegas. Porque ele estava obstruindo a eleição naquele ano. Ministro Alexandre, por favor. Eu percebo que Vossa Excelência quer beber água e por isso farei 2 comentários. Café. Ministro, estava ocorrendo... Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam direto sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que nesse caso houve autorização do relator. Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. E uma pesquisa aponta que 51% dos brasileiros que entram na faculdade não se formam. Faltam 2 meses para o Enem. Entrar na faculdade é o sonho de muitos jovens, mas ser aprovado no vestibular e fazer a matrícula é apenas o começo de um longo caminho e a maioria não consegue chegar ao fim dele. Um estudo revela que, no Brasil, 25% dos alunos que entram no ensino superior abandonam a graduação no primeiro ano. Apenas 38% terminam a graduação dentro do prazo esperado. E mesmo depois de 3 anos depois da data que deveria ter terminado o curso, 51% dos alunos continuam sem diploma. Essas baixas taxas de permanência e de conclusão explicam por que apenas 24%
40% dos jovens adultos de 25 a 34 anos têm ensino superior completo no Brasil. Especialistas apontam 3 razões para a alta da evasão de alunos, não só no início do curso. A primeira seria a baixa qualidade da educação básica. Poucos alunos saem com um bom nível de aprendizado, o que impacta a continuidade da graduação. Em segundo, o fator financeiro. Muitos têm dificuldade de se manter no ensino superior, já que boa parte deles está na rede privada, mas também por muitas vezes não haver remuneração no período de estudo. E em terceiro, a falta de perspectiva. Os alunos não ficam tão seguros de que, se concluírem a graduação, terão grandes compensações no futuro. Muitos alunos não têm referências acadêmicas na família. Isso acontece porque as pessoas mais vulneráveis passaram a ter acesso às universidades somente nas últimas décadas. O Brasil foi um dos últimos países da América a alcançar esse objetivo e muitas vezes esses alunos são da primeira geração a fazer faculdade na família e se torna mais difícil engajar nos estudos sem referências. As desigualdades de renda entre trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade são altos no Brasil. Adultos de 25 a 64 anos com ensino superior completo ganham, em média, 148% a mais do que aqueles com ensino médio completo. E hoje de manhã aconteceu o descarrilamento de um trem da linha 4 amarela do metrô em São Paulo. Um trem da linha 4 amarela descarrilhou na zona oeste de São Paulo. O acidente aconteceu logo depois dele partir em direção à Luz, deixando a estação Vila Sônia às 9h59 da manhã. No vídeo, é possível ver um vagão fora dos trilhos e a estrutura partida ao meio. Os passageiros tiveram que desembarcar dos vagões e caminhar pelos trilhos até retornarem à estação. As imagens mostram os momentos de tensão que aconteceram nesta manhã. Nos vídeos gravados pelos próprios usuários da Via 4, mostram que eles caminhavam no escuro e com muito medo. Os funcionários ainda tentaram acalmá-los. Mesmo assim, 3 deles sofreram uma crise nervosa e tiveram que ser atendidos por médicos no local. Mas todos estão bem. A circulação entre as estações Vila Sônia e Paulista foram suspensas e ônibus gratuitos foram disponibilizados para esse trecho. As imagens mostram o cenário de tumulto e lotação que os passageiros tiveram que enfrentar. Já pelas 11 horas, toda a estação Vila Sônia já tinha sido evacuada. A operação entre as estações São Paulo, Morumbi e Luz ficou paralisada, mas já foi retomada com intervalos normais. E veja a seguir, flagrante de imprudência. Carro leva 2 geladeiras, fogão e máquina de lavar na ponte Rio-Niterói. E ainda, Brasil enfrenta a Bolívia hoje pelas eliminatórias e tenta chegar ao 4º jogo sem tomar gols. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E agora você vai ver uma imagem curiosa que vem lá do Rio de Janeiro. Um vídeo mostra um carro trafegando pela ponte Rio-Niterói. O automóvel leva no teto 2 geladeiras, um fogão e uma máquina de lavar. Vamos conferir com o Joênison Santos. Um carro foi flagrado atravessando a ponte Rio-Niterói, carregando uma quantidade inusitada e perigosa de eletrodomésticos amarrados no teto do veículo. O flagrante aconteceu no último domingo e foi registrado em vídeo por outro motorista que seguia pela via. O homem que fez a gravação narrou a cena e ficou assustado com a habilidade do motorista, que conseguiu acomodar em um carro de passeio pelo menos 2 geladeiras, um fogão, uma máquina de lavar e outros itens de mudança.
segurança. Nas imagens, o veículo aparece rebaixado pelo peso da carga. Além dos itens citados, o carro ainda levava um armário e é possível ver também, através dos vidros quebrados, mais caixas e outro eletrodoméstico de grande porte. A cena chamou atenção pelo risco de parte da carga cair sobre a pista e provocar acidentes. A concessionária Ecoponte, responsável pela administração da Ponte Rio-Niterói, confirmou que o veículo irregular foi identificado pelo Centro de Controle Operacional da empresa no domingo. Contudo, a Polícia Rodoviária Federal, responsável pela fiscalização do trânsito na via, informou que não abordou o motorista infrator e o veículo não foi multado. Segundo eles, para ser emitida a autuação por infração de trânsito, de acordo com a legislação, é necessário que haja o flagrante pelo agente de trânsito, o que não ocorreu nesse caso. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando da Copa do Mundo de Clubes que aconteceu neste ano, né? E parece que o resultado de espectadores foi muito melhor do que o imaginado, Bruno. Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Segundo dados, o torneio alcançou mais de 2 bilhões de espectadores pelo mundo. Só que no Brasil, mais de 130 milhões de pessoas acompanharam os jogos. Após 2 meses da primeira Copa do Mundo de Clubes realizada pela FIFA nos Estados Unidos, os grandes resultados da competição ainda continuam aparecendo. Segundo um levantamento feito pela Nielsen Sports, a competição obteve cerca de 2 bilhões e 700 milhões de espectadores em diferentes plataformas de mídia. Segundo o secretário-geral da FIFA, Matthias Grafton, o alcance do torneio foi ainda melhor do que o esperado. Durante a competição, o nome mundial de clubes da FIFA liderou as buscas no Google entre todas as competições esportivas. No Brasil, mais de 131 milhões de pessoas acompanharam os jogos pela televisão, o que equivale a 62% da população. A partida com mais audiência no Brasil foi entre Flamengo e Bayern de Munique, que alcançou 37,3 milhões de espectadores. Os jogos do Palmeiras diante do Inter Miami e do Botafogo garantiram, respectivamente, a segunda e a terceira maiores audiências de 2025. E Bruno, falando agora de seleção brasileira, que aliás joga daqui a pouco contra a Bolívia, e por mais que o Brasil já esteja classificado, essa partida para o Ancelotti tem uma importância aí numérica, ele pode igualar uma marca. Conta pra gente aí sobre isso. Pois é, Kleber, desde que o Ancelotti assumiu a seleção, ainda não levou gols. E essa marca de 4 partidas sem sofrer gols não acontece com o técnico desde 2022. Vamos conferir. O jogo contra a Bolívia não preocupa a seleção brasileira, que já está classificada para a Copa de 2026. Mas é a chance de Carlo Ancelotti igualar uma marca antiga. Desde abril de 2022, quando ainda estava no Real Madrid, o técnico italiano não completava 4 jogos sem sofrer gols. Desde sua chegada em maio deste ano, após a demissão de Dorival Júnior, o italiano comandou o time em 3 jogos e ainda não sofreu nenhum gol. Em sua estreia, o Brasil empatou em 0-0 com o Equador fora de casa. No jogo seguinte, o Brasil venceu o Paraguai por 1-0 na Neoquímica Arena. E na última quinta, a seleção brasileira venceu o Chile tranquilamente por 3-0 no Maracanã. Com isso, a marca de Ancelotti dos tempos de Real Madrid de 4 jogos sem sofrer gols pode ser igualada caso a defesa da seleção brasileira segure o ataque boliviano. Para o confronto, Carlo Ancelotti esboçou uma escalação com mudanças, bem diferente da que enfrentou o Chile no Rio de Janeiro. Serão pelo menos 8 alterações. Alisson e Bruno Guimarães são os únicos remanescentes da última rodada. Wesley também vinha sendo mantido ao longo das atividades, mas sentiu um desconforto muscular no treino desta manhã e não deve iniciar. A grande diferença é no ataque, totalmente mexido. Samuel Lino, do Flamengo, Luiz Henrique, do Zenit e Richarlison, do Tottenham, serão titulares. Assim, uma provável escalação do Brasil conta com Alisson, Vitinho ou Wesley, Fabrício Bruno, Alexandro e Caio Henrique, Andrei Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. A bola rola às 20h30 na altitude de El Alto, província de La Paz, com altura superior a 4.000 metros. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. E o Jornal das 18h30 também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.